E aí, tudo bem? Como é que tá? Estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM em São Paulo, 101.3, e também pelo nosso canal do YouTube, semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, aproveita agora, já se inscreve aí no nosso canal, já compartilha esse vídeo aí para todo mundo que você conhece e também comenta aí, coloca o seu comentário, é muito importante o seu comentário para a gente. E hoje, o programa Sem Limites fala de vários temas, fala de vários assuntos e nós vamos falar hoje sobre qual a importância da leitura da Bíblia na vida do cristão, na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Qual a importância? Que é importante, a gente já sabe que é, né? Mas qual que é a importância? E você vai entender por que nós trouxemos esse tema, tá? Você que quer participar do nosso programa, eu sempre lembro aqui que a participação é pelo nosso canal do Instagram, pelo nosso Instagram, @semlimites.tv. Segue a gente lá também, fica atento lá nas caixinhas de pergunta. A gente sempre manda uma caixinha de pergunta com o tema do programa para você poder gravar um vídeo e esse vídeo seu vai entrar aqui como participação. Já está comigo aqui a Bispa Camille. Olá. Oi, meu querido. Tudo bem? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Minha esposa querida. Aninha, como é que vai? Oi, pessoal, nossa terapeuta. Em casa. Oi, bichos, tudo bem? O tema de hoje está um pouco polêmico, não é não? Acho que não, hein? Será que é polêmico? Bom, vamos ver. Eu queria começar esse tema. Por que eu quis trazer esse tema? Porque eu vejo que tem muita gente que está na igreja, mas não lê a Bíblia, que não tem conhecimento da palavra. E a pessoa ela se alimenta ali da pregação do culto, do que está sendo ministrado, mas ela mesma em casa, ela não tem o hábito de abrir a Bíblia, de ler, né? Então a gente vai ajudar você nisso. E eu queria começar te levando a entender, através de um vídeo da internet, qual que é o efeito da leitura da Bíblia nas nossas vidas. Pode soltar o vídeo aí, por favor. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando, por isso ele se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz, abra sua Bíblia e nós ouvimos a mensagem, uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou lhe explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana. Efeito quase insignificante. Agora lermos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas na qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta. Quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Uau. Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus e há um aumento de 230% no discipulado. Olha aí, que estudo perfeito, né, para o nosso tema aqui. Impressionante, né? Eles pegaram várias pessoas e foram medindo o efeito... De 8 a 80 anos. De 8 a 80 anos, em todas as faixas etárias, e foram medindo o efeito da leitura da Bíblia. E é interessante que 1 vez por semana, o efeito é 0. 2,
0. 3 já começa a ter uma uma coisinha. diferença. Mas 4 vezes por semana, vai lá em cima, né? Sobe muito e aí começa a ter os efeitos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? E se ela estiver só ali na Bíblia, ela não vai ter efeito nenhum na nossa vida. O efeito começa a partir do momento que nós lemos a palavra, que nós temos um encontro com a palavra de Deus. E você como bispo, você como pastora, vocês percebem que realmente as pessoas não leem a Bíblia? Infelizmente é uma realidade hoje, né? Quantas vezes a gente vai fazer visita na casa de alguém, tá lá a Bíblia aberta na sala principal, no Salmo 91, toda empoeirada, com todas as outras páginas coladas uma na outra, né? E ali, não, na verdade, não está fazendo diferença nenhuma ali naquela casa, né? Como um símbolo, assim, um amuleto, né? Talvez. Mas é muito comum, assim, quando a gente vai fazer livro dos sonhos, a gente tem o hábito de fazer o livro dos sonhos, né? E eu sempre falo, gente, vamos colocar um versículo para cada alvo. Porque eu acredito que aquilo que eu estou buscando em Deus precisa ser respaldado pela palavra, né? Eu preciso de uma promessa. É o primeiro passo da Está ligado realização. àquele sonho, né? Para você se alimentar. E às vezes as pessoas não sabem dizer um versículo que tem a ver com aquilo. Eu quero ter uma saúde melhor. Tá bom, e onde na Bíblia tem essa promessa? Quero que a minha família se converta. Eu quero que os meus amigos conheçam Jesus. Eu quero fazer uma viagem. Eu quero ter mais autoestima. E as pessoas não sabem dizer onde na Acho palavra que está dizendo isso. antigamente, né, quando não existia isso aqui, quando não existia isso aqui, a gente era muito mais engajado na leitura da palavra, porque não tinha essas coisas para tirar a nossa atenção, vamos falar assim. E também, né, as correrias do dia a dia. Hoje a gente sabe que as pessoas têm uma vida muito mais corrida do que a gente tinha antes. E isso, de uma certa forma, não quer dizer que é uma desculpa, né? Porque você pode ler a Bíblia ou ouvir também até a Bíblia, né, seja qual for a sua situação, mas você pode se alimentar da palavra onde você estiver, né? Eu sei que quando a gente está na nossa casa, no nosso quarto, no nosso cantinho ali de devocional, é muito melhor, né? Você está concentrado, você está no seu ambiente. Mas quando a gente, às vezes, não tem esse tempo, como a gente gostaria, é interessante você, por exemplo, colocar uma palavra, você ouvir no seu carro, a Bíblia, tem a Bíblia falada, você pode ouvir a Bíblia. Às vezes você vai almoçar. Hoje pego com a meu horário de tecnologia almoço, vou ler um pouquinho. Não tem desculpa para você falar, não consegui ler a Bíblia, porque a Bíblia está na palma da mão. Da mesma forma que o celular tira atenção, que ele tem muita coisa ali, ele também tem a oportunidade de você pôr a Bíblia. Eu sempre quis ter uma Bíblia de estudo, eu via os pastores pregando, né, o bispo Rodovalho, aí a bispa Luz falando, lá no original a palavra aqui é tal, aí falava o significado, né? Hoje, por causa do celular, eu consigo ter essa Bíblia com Strongs, que chama, né? Que são as palavras no original. Então, assim, a tecnologia, ela pode tanto favorecer quanto desfavorecer. Depende da pessoa, depende se a pessoa entender o princípio que Jesus falou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo, você precisa do pão para alimentar o seu físico, da mesma forma que você precisa da palavra para alimentar o seu espírito. Sem a palavra, seu espírito não é alimentado. Sem a Bíblia, seu espírito não é alimentado. Aí, de novo, nós vamos para uma conclusão que a gente sempre chega aqui no nosso programa, né? Quem que é o interessado em que você não leia a Bíblia, que você não conheça a Bíblia, né? Que você seja um crente raso, que só ouve a palavra ali no culto, mas você não tem um conhecimento da Bíblia, que você não se alimenta da palavra? O inimigo, né? O inimigo vai fazer de tudo para pôr distrações ali no seu dia para que você não leia a Bíblia. E aí, ler a Bíblia precisa ser um hábito, uma decisão. Eu decido ler a Bíblia, né? Comer para alimentar o físico, você sente fome, né? Mas se você não está nesse nível de sentir fome da palavra, fome da Bíblia, você precisa fazer isso por entendimento. Eu preciso alimentar o meu espírito, né? É tão precioso isso, né, que eu estava aqui procurando um versículo, Mateus 22, 29 diz, respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Será que o quanto eu tenho do poder de Deus está diretamente relacionado ao quanto eu conheço da palavra de Deus? Com certeza. É o que você falou. A pessoa, quando não lê a palavra, ela não sabe
as promessas, ela não sabe os princípios, ela não tem ali um conhecimento, e aí o dia a dia, os problemas da vida, as circunstâncias vão entrando na mente dela e aquilo passa a ser aquilo que ela acredita, né? A Bíblia, ela sempre confronta a nossa mente. Enquanto a nossa mente tem a tendência de ir para o medo, para a insegurança, pessimismo, né? A Bíblia não, a Bíblia ela te dá fé, a Bíblia te dá certeza que Deus está ali com você, né? Se eu fosse perguntar para vocês, qual o livro da Bíblia, quando vocês leem, ou versículo que fala mais com vocês? Para mim, eu gosto dos versículos da Palavra de Deus quando ele fala de força, de fortalecimento, né, de ânimo. Eu gosto muito dos Evangelhos e, claro, dos Salmos e Provérbios, né, que são os meus preferidos. Salmos é o que alimenta a alma, né? Você está ali sofrendo diante da dor. E aí não você vê, só peraí, no sofrimento, tem heróis mas da também fé em que outros sofreram. momentos, né? Eu gosto muito, né? Principalmente no livro de Provérbios, que a gente sabe, né? Tem um provérbio para cada dia do mês. Você pode meditar neles, né? Que é maravilhoso. Mas esses que são os meus preferidos, além dos evangelhos, claro, também. Eu também tenho os meus preferidos. E eu indicaria, assim, para você que vai ler a Bíblia, primeiro, deixa eu só dar um ensinamento aqui, que eu gosto muito de falar desse tema. A Bíblia é um livro, é um conjunto de livros, né? O termo Bíblia significa conjunto de livros. Ela tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Uma junção de vários livros. A Bíblia ela foi escrita ao longo de 1.500 anos. O primeiro escritor, Moisés, escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. E o último livro, que foi João, lá na ilha de Patmos, o Apocalipse, ele escreveu 100 depois de Cristo, né? Então, a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 autores, ao longo de 1.500 anos. E por que esses livros formaram a Bíblia e não outros? Porque tem uma coisa chamada canon bíblico, né? Foram realizados alguns canons, o primeiro com Esdras e Neemias, quando eles estão voltando da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, onde os livros passaram por um teste. Qual teste que é para entrar na Bíblia? Esse livro foi inspirado por Deus? Então, o canon bíblico, esses livros que entraram na Bíblia, eles foram comprovadamente inspirados por Deus. Aí eles têm alguns critérios, né? Primeiro, um livro não contradiz o outro. É tudo contínuo. Jesus citou o livro. Então, né, quem é o autor do livro? Eles vão fazendo várias perguntas para decidir que aquele livro ali é um livro canônico e não um livro apócrifo, que é o livro que é não considerado inspirado. Então, a Bíblia, ela foi completamente inspirada por Deus. Então, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra viva de Deus, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, eu indico, você que está aí nos assistindo, tem uma leitura contínua. Tem várias... A Bispa Lúcia sempre posta todo mês um plano de leitura bíblica. Você vai ler um salmo, vai ler um evangelho, um livro do Antigo Testamento, né? É um plano perfeito. Você não fica entediado, você lê vários livros, né? Então não tem esse problema de ser, vou ler Levíticos agora. Aí é um pouco complicado para quem é novo convertido, principalmente, né? Mas você que segue esse plano, você tem uma leitura contínua. E naqueles momentos que você quer estudar a Bíblia, que você quer um fortalecimento, aí você vai ler um livro específico, você vai ler um texto específico, né? Acho que é muito difícil também as pessoas terem o hábito da leitura hoje, né? Você lê muito porque você precisa. Então, eu vou ler porque eu tenho uma matéria na faculdade, vou ler porque eu tenho um curso do trabalho que eu estou fazendo. Dificilmente você lê realmente para crescimento pessoal, assim, sem ser porque alguém está mandando você ler, né? E aí, diante disso, quando você lê contínuo, às vezes tem que ver como você funciona também, né? Para mim, assim, Ana, eu prefiro começar pelos evangelhos e depois ir para o Velho Testamento, porque não tem chance de esquecer, não tem chance de... Peraí, qual que eu estava mesmo de Salmos? Qual que eu estava mesmo daquilo ali? Então, se eu leio um provérbio por dia, e começando dos evangelhos, aí antes de Apocalipse começa Gênesis, né? Aí terminou Malaquias, aí vai para Apocalipse. Eu também faço isso, né? Mas quando você pergunta na igreja, quem já leu a Bíblia toda? Muita gente ainda não leu a Bíblia toda. E está há muito tempo na igreja, Está há muito tempo na igreja, está há muito tempo andando com Deus, mas por não ter esse hábito, né? Precisa ser igual eu tomo café, almoço. Quem aqui já não almoçou sem estar com fome, porque era a hora do almoço?
né? A Bíblia é a mesma coisa. Eu preciso ter o hábito. Esse aqui é o horário que eu vou parar, vou ler a Bíblia. E é tão simples ler a Bíblia toda em um ano, né? Você tem que ler 3 capítulos por dia. É muito pouquinho, muito né? pouquinho. Às vezes É você passa 15 esse tempo no minutinhos Instagram, ali, né? Você já lê, já se alimenta. E aí, olha o estudo que a gente viu aí. Se você lê 4 vezes na semana, imagina, eu tenho um hábito assim, é raro o dia que eu não leio a Bíblia. Eu tenho o hábito de ler todos os dias, né? Então, por isso que estou tendo os efeitos aí, né? Então, está disponível para você, é você pegar a palavra e se alimentar dela, né? Vamos ouvir a primeira participação da Joyce. Ela mandou um vídeo para a gente. Vamos ver a opinião dela. Boa tarde, meu nome é Joyce. Eu acredito muito que a Bíblia, ela é o nosso alimento diário. A Bíblia é onde nós nos fortalecemos, aonde nós alimentamos o nosso espírito. A Bíblia é onde nossa fé ela é fortalecida, porque através da palavra de Deus, o Senhor fala conosco, o Senhor nos direciona. E todas as vezes que eu não estou bem, ou toda vez que eu preciso de um direcionamento, eu leio a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Salmo 119, 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia é o caminho que nós precisamos. A Bíblia é onde nós temos tudo que nós precisamos. E ela tem que ser o seu alimento diário, todos os dias, assim como ela é para mim. Aí, ó, a participação da Joyce. Você também pode mandar o seu vídeo para participar do programa através do nosso Instagram. É só nos seguir lá no @semlimites.tv e lá você vai ter a oportunidade de poder participar com a gente do programa, de poder mandar o seu vídeo, sempre respondendo uma caixinha de pergunta com tema. Você responde com o vídeo e você vai participar aqui com a gente, tá bom? Se a Bíblia é um alimento diário e ali dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, tem todas as respostas que nós precisamos. Para todas as áreas. Para né? todas as áreas. Eu posso dizer que a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, de fé, de vitória. E a pessoa está cheia de problema, está cheia de dificuldade. A Bíblia está lá com todas as respostas e ela nem pega a Bíblia para ler. O faco, né? Ótimo. A faca. A faca e o queijo na mão, né? Não consegue fazer. É interessante que também tem a questão das versões, né? Assim, se está muito difícil ler em uma versão da Bíblia... Você falou é muito interessante. Que hoje poderia... tem muitas versões, né? Antigamente a gente só tinha Almeida, né? Que era aquela versão bem faloei, far-lhe-ei uma esposa, lá. Falei, que linguagem, hoje ninguém fala assim mais. Não consegui entender direito o que estava escrito. Isso é uma questão importante que a Bispo Camilo está levantando aqui, porque às vezes a pessoa ela não lê a Bíblia porque ela não consegue entender a Bíblia. Sim, essas palavras que a gente não usa mais é de difícil compreensão muitas vezes. Então hoje nós temos palavras, livros que Apocalipse, por exemplo, você tem que muita linguagem figurada, né? Tem muita coisa ali. Por isso que a importância da pessoa começar pelos evangelhos, principalmente o evangelho de João, né? Se você quer começar a ler a Bíblia, começa lendo o evangelho de João, porque é o mais fácil de entender. Você vai ver ali a história de Jesus, ali não tem erro, não tem como dar errado. Também tem assim, além de escolher a versão, talvez a primeira vez que você vai ler a Bíblia, vale a pena pegar uma linguagem mais atual, né? Mais fácil de entendimento. A gente tem a nova versão internacional, que é a NVI, que é a minha preferida. É uma lição bem fácil de entender, mas tem a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução assim, muito específica para a linguagem de hoje mesmo. É mais para o jovem contemporâneo. Eu me lembro que E tem a nova versão transformadora, que é uma versão fácil também de entender. Eu entrei na Sara, eu tinha 17 anos, né? E foi a primeira vez que eu li a Bíblia toda. Eu lembro que eu comprei uma Bíblia que ela era assim... Parecia um diário, era roxa, cheia de glitter. Eu chegava mais cedo na escola, meia horinha antes, era o meu tempo de devocional ali.
E aí, que eu ungia a sala, né? Profetizava, aquele negócio da minha primeira célula. E eu lembro que eu lia essa Bíblia, eu marcava tudo, colocava marca-texto, colocava post-it, né? Em todos os lugares. Só ficou fácil de ler porque era desse jeito. Eu lembro que tinha um versículo que falava: Jesus fez uma rodinha com os discípulos. Fez uma rodinha, estava escrito na minha Bíblia. Então era muito mais fácil para eu entender dentro do meu contexto, daquilo que eu estava vivendo. Até para falar para as né? outras pessoas, né? Você vai pregar um versículo, você fala, né? Não, Jesus se reuniu com os seus Não tem condições. discípulos. Eu lembro que reuniu, depois fez uma rodinha ali com seus amigos ali. as minhas amigas foram para revisão de vida, né? E aí elas também chegavam mais cedo, começou foi muito engraçado o que aconteceu na escola, né, nesse tempo. E aí tinha a hora da aula de educação física, então a quadra era primeiro dos meninos, as meninas não faziam nada. E aí eu sentava e ia ler a Bíblia. Eu falava, gente, não quero conversar, eu estou ocupada agora, eu preciso bater minha meta dos versículos. E aí vinha todo mundo querer ler também. Rapidinho o professor estava, é seu diário? O que é? Quando eu via, estava eu lendo aquela linguagem ali para todo mundo, ela está contando uma história, o que ela está falando? Então, estava tão fácil a compreensão do entendimento do que estava escrito ali, que nem parecia que era Bíblia, né, entre aspas, nem parecia que era tão antigo. E tem uma chave aqui que é importante, porque a Bíblia fala que, a própria Bíblia fala, né, e Jesus falou isso, que é o Espírito Santo quem vai nos convencer. Então, ele nos guiará a toda a verdade. E tem muita gente que pega a Bíblia para ler como se fosse uma leitura natural, comum. Não é. Você precisa fazer uma oração antes de ler a Bíblia. Pedir para o Espírito Santo te guiar ali, te direcionar, abrir os teus olhos, né? E aí, quando você lê com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo traz revelação, traz entendimento da palavra, e você não vai passar pelo que o nosso irmãozinho ali passou no vídeo. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Olha só, ele estava no altar, ele foi explicar alguma coisa em relação à Bíblia, mas faltou ali as palavras, faltou ali. Vamos assistir, pode soltar, por favor. Cara, o texto muito bem. Estava esperando acontecer o que aconteceu, e foi parar em um lugar onde ele não esperava de estar por causa do que aconteceu. Tá ligado? Explica isso aí, gente. Melhor é eu estar ligado depois. Não, né? mas eu vou defender ele aqui. Eu acho que todos nós já passamos por isso. Você lembrava vagamente de alguma coisa que você já viu alguma vez na Bíblia, mas por não ter o hábito de ler, por não ter lido várias vezes, por não ter feito um estudo bíblico, você lembra vagamente, aí você tenta explicar com as suas palavras ali. Às e vezes aí não sai nada, né? Fica daquele jeito. Às vezes é um perigo, porque pode ser que você fale alguma coisa errada, que está fora do contexto, e acaba se lascando. Não, totalmente. Às vezes também, esses dias na faculdade, o pessoal estava defendendo que na Bíblia estava escrito algo que não estava. Acho que alguém foi a um culto, entendeu alguma coisa, e falou, não, porque a Bíblia diz isso. Gente, onde que a Bíblia diz isso? Que eu não estou vendo onde é que está escrito, né? Tem uns versículos que não está na Bíblia, né? Nenhuma folha cai sem que Deus permita. Não tem esse Deus versículo. Tem gente não que acha escolhe que os capacitados, né? Tem Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Onde é que está isso, não né? Não está desse jeito, né? Tem um princípio que parece que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar sábio, mas não é desse jeito que as pessoas às vezes falam, né? Por desconhecimento. Então, a Bíblia ela é um alimento que está ali disponível, é você pegar, ler e trazer aquelas palavras para o teu coração, para a tua mente, e isso vai fortalecer você. E a gente quer apresentar para vocês a Bíblia científica, né? Gente, tem uma Bíblia aqui incrível. Na verdade, assim, são alguns... É um box de livros, né? Então tem gente que fala assim, mas a Bíblia, eu vejo muito pessoal falando, a Bíblia é muito antiga, foi escrita há muito tempo atrás, está muito desatualizada. A gente até gerou uma polêmica esses dias, né? Precisa atualizar a Bíblia, que não está atualizada, não está feita. Então, aqui o nosso bispo é muito sábio, né? Muito maravilhoso. E ele colocou aqui nesse box, tem os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? E a parte científica de cada livro. Então, deixa eu abrir aqui, estou com um pouco de dificuldade, peraí. Então, tem esse box que tem os 5 primeiros livros. E vamos pegar a Gênesis aqui primeiro, né? Então, a coisa mais linda do mundo, até tudo, né? Capinha dura, tudo arrumadinho. Dar de presente, tá ótimo. De presente incrível. Aí, né? Esse aqui é o presente da vida, né? Aí, melhor, muito bem. E aqui, olha só, ele vai colocar do livro de Gênesis, todos os 5 primeiros livros, né? Toda a parte científica linkada ao que está escrito na Bíblia. Então, onde na ciência a gente comprova o que a Bíblia diz
onde que a gente tem avançado na ciência que a gente consegue encontrar na Bíblia todos esses acontecimentos, a explicação, que muitas vezes falta uma explicação cultural. Então tem os comentários aqui, a parte bíblica está de cinza, né? Parafraseando a Bíblia, onde está escrito, e o estudo científico. Então é muito rico esse box. Você quer dar de presente, você que já leu a Bíblia. Se você não leu a Bíblia ainda, vai ler a Bíblia primeiro. Amém? Mas depois de ler a Bíblia, você vai ver o estudo e conseguir linkar isso daqui com o que a gente tem estudado na ciência, o que tem... Assim, muito maravilhoso. Isso aqui é o presente da vida. É isso aí. Entra lá no sbshop.com.br, sbshop.com.br. Você vai poder adquirir todo esse material, tá bom? E continuando aqui no nosso tema, né? A gente já está caminhando para o final do programa. Vamos fechar aqui. A Bíblia é um alimento, a Bíblia é maravilhosa. Seja um apaixonado pela Bíblia. Não tenha vergonha de ler a Bíblia, de ser alguém que busca inspiração na palavra de Deus, né? Eu acho que a partir do momento que você toma essa decisão, como a gente viu lá no estudo, vai te fazer muito bem, né? Você vai alimentar o seu espírito, você vai ser fortalecido, né? A palavra de Deus, ela vai trazer, ela vai abrir a sua mente para a fé, para você viver o melhor de Deus. O importante, né? Dilma, como você falou, da gente saber a Bíblia, né? Eu conhecer a Bíblia, os versículos, é que às vezes, num debate, uma discussão, uma pessoa vai contradizer uma palavra, você fala, não, mas a Bíblia diz isso e isso e isso sobre esse assunto. Então, é importante a gente conhecer a Bíblia também a respeito disso. Não só para nos fortalecer e edificar a nossa vida, mas para você também poder falar lá fora do que a Bíblia fala. Até na nossa vida, né, Bispa? Eu acho que muitas vezes nós vivemos na caminhada com Cristo, nem sempre a gente está com toda a convicção do mundo. E ali, quando eu vou conversar com a Bispa, eu sempre tenho isso. Quando eu chego com alguma questão minha, sempre ela tem um versículo da Bíblia para citar, assim, ó, de bate-pronto. Não, Aninha, mas a Bíblia fala isso, você lembra? Vai acontecer assim, vai dar certo. Faz muita diferença. Se a fé vem pelo ouvir e eu estou sem fé, eu não posso deixar de ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia e isso vai afirmar a minha fé, né? É isso aí, é isso aí. Chegamos ao final. Não deixe de seguir a gente lá nas nossas redes sociais pessoais, né? A gente vai colocar aí a nossa. Segue a gente lá no @semlimites.tv. Lembra de participar também, é muito importante a sua participação aqui. Você que está aí pelo YouTube, já se inscreve lá no nosso canal, compartilha esse vídeo para todo mundo, comenta aí também, importantíssimo o seu comentário. E quero deixar o convite para você estar com a gente na igreja, né? Você encontra uma igreja Sara Nossa Terra perto de você no nosso site, saranossaterra.com.br. Você vai entrar lá, vai ter uma aba Igrejas, e lá você faz a busca. Nós estamos em São Paulo, na Rua Augusta, número 2027, próximo ao metrô Consolação. Você é meu convidado, você é minha convidada para estar conosco todos os domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Um forte abraço. Fica na paz aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho, Deus abençoe.